Na história do cristianismo, o martírio nem sempre significou uma morte heróica por causa da fé. Se no início ele indicava o sofrimento e a morte, com o passar do tempo, ele evoluiu, se tornando uma experiência espiritual profunda e, em muitos casos, voluntária. O nome disso é martírio espiritual. Hoje vamos explorar esse martírio sem morte e o martírio da alma, que vai além da espada e toca o coração. É um lado da história da igreja que pouca gente ouviu falar. Para o cristianismo antigo, Marte era o bom cristão, que enfrentava a morte para defender a sua fé. Justamente por isso, os mártires deveriam servir como modelo de conduta cristã. Gregório o Grande, que viveu de 540 até 604, entretanto, ao concluir um de seus sermões, afirmou: embora a oportunidade de perseguição esteja faltando, o nosso tempo de paz tem o seu próprio martírio peculiar. Não podemos dobrar nosso corpo físico para a espada, mas podemos, com uma espada espiritual, matar em nossa alma os desejos carnais. Robert Burton, de Yorkshire, 9 séculos depois de Gregório, apontará diversas modalidades de martírio em suas anotações: castidade na juventude, alegria na velhice, liberalidade na pobreza, moderação na riqueza, paciência na tribulação, humildade no poder. Praticamente qualquer situação de desconforto, especialmente físico, poderia ser vivida pelo fiel como um martírio. O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Gregório e Robert, apesar de separados no tempo e no espaço, parecem descrever um mesmo fenômeno espiritual. Eles falam de um tipo de martírio que não necessariamente implicava a morte do crente. É um martírio sem morte, é um martírio voluntário. Para aqueles que não podiam experimentar mais o martírio de morte, surgiu então a possibilidade de buscar um outro tipo por meio da luta contra a consciência, a maldade no coração, os vícios e, por meio deste conflito, participar na vitória divina sobre as forças do mal. Este tipo de experiência era entendido, sim, como martírio espiritual. Também chamado de martírio branco, martírio de paz, martírio na intenção, martírio na consciência, martírio cotidiano. O celibato voluntário em casas religiosas, ou mesmo dentro do matrimônio, era comumente experimentado como martírio, bem como outras experiências de solidão ou exílio. Tornou-se comum também apontar os monges como os novos heróis da cristandade. Eles eram os irmãos dos mártires, ou mesmo os novos mártires. Se o mártir anteriormente era uma descrição pós-morte das comunidades cristãs para definir os seus heróis e construir modelos de vida cristã, agora ele era uma afirmação de identidade pessoal. O próprio cristão poderia fazer a leitura de sua vida como martírio e não precisava necessariamente de apoio da igreja para isso. Até mesmo o testemunho, importante aspecto do martírio lá no cristianismo antigo, se tornou irrelevante. O cristão se entendia como mártir, mesmo que ninguém mais o visse desta maneira. Esse tipo de perspectiva espiritual pertencia ao âmbito privado da experiência de fé e poderia não ter alcance outro que não a própria interpretação da realidade. Quais poderiam ser as razões para tal construção de identidade? Uma das mais imediatas seria repetir o caminho dos heróis que enfrentaram o martírio de sangue. Em memória deles, repetia-se espiritualmente o sofrimento e, com isso, se esperava alcançar um prêmio semelhante a eles numa vida depois da morte. Esperava-se também alcançar perdão de pecados ou purificação de falhas cometidas. Uma outra razão poderia ser encontrada na experiência mística. Jesus experimentou uma morte muito dolorosa, que a igreja não cansava de repetir. A paixão na cruz era construída e reconstruída através de imagens, orações, versos vernaculares, sermões, dramas religiosos, liturgia. Alguns místicos, então, procuravam, por meio destas experiências religiosas, experimentar o mesmo sofrimento de Jesus. Uma mística inglesa, falecida em 1416, de nome Julia de Norwich, narrou que, após a visão da morte de Jesus, ela experimentou uma angústia maior do que qualquer outra experiência humana. O que os místicos desejavam, assim, era sofrer com Jesus. Este era um caminho de intimidade com Deus em busca de unidade espiritual. Além dos místicos, muitas outras pessoas poderiam buscar a participação no sofrimento de Jesus. A multidão de imagens e escritos relacionados com a paixão de Jesus provocava a imaginação dos fiéis e encorajava tal experiência.
A cena da crucificação encontrada no Sherborne Missal, de cerca de 1399 a 1407, poderia ilustrar este aspecto. A imagem ocupa toda a página 23 do manuscrito belíssimo e tem como função preparar a imaginação do fiel para a parte mais solene do documento, que é a paixão de Jesus. O quadro tem uma profusão de imagens que poderiam impactar o cristão, dentre as quais se destacam o sangue de Cristo que escorre em grande quantidade de seus pés e mãos, a lança enterrada no seu peito, segurada firmemente por um cavaleiro, o discípulo João, Maria Madalena, os dois ladrões, que aqui são pintados amarrados na cruz em vez de pregados nela, para diferenciar o sofrimento deles do sofrimento de Jesus, muitos soldados, uma multidão de curiosos e alguns anjos. O grande destaque, entretanto, fica por conta da representação de Maria, pintada em primeiro plano, desmaiada, escorada por duas mulheres. As roupas ricas nos detalhes, bem como o cenário repleto, convidam o fiel a participar da cena, tomando parte do sofrimento de Jesus, de sua mãe e de seus discípulos. A liderança cristã esperava que este tipo de participação no sofrimento de Jesus estipulasse o amor cristão e a piedade. Além disso, ainda poderiam provocar culpa e vergonha. Por fim, ainda ampliaria os vínculos do fiel com a igreja por meio da instituição da confissão e da penitência. A maioria das pessoas, entretanto, preferia acompanhar mesmo as histórias dos mártires na literatura hagiográfica. O documento chamado Speculum Sacerdotale, uma coleção anônima de sermões datada do fim do século XV, ofereceu duas razões para celebrar os mártires. Ao ouvir as histórias, os ouvintes estariam inspirados a seguir seus passos. 2. Estimular as orações pela intercessão dos santos mártires que poderiam ajudar os seus devotos na terra. Não era preciso morrer como os mártires de sangue. Bastava olhar para o seu sacrifício e era possível encontrar estímulo para as dificuldades da vida. Além disso, como o Speculum Sacerdotale apontou, em volta dos cristãos martirizados, com frequência surgia um culto que honrava a sua memória e promovia práticas de devoção. Os mártires, então, santificados, tornavam-se alvos das súplicas e orações dos fiéis. Cada cristão ou comunidade poderia ter os seus santos mártires preferidos, a quem buscavam durante dificuldades cotidianas, como o nascimento de crianças, enfermidades, falta de chuva na plantação ou medo de viagem. Curiosamente, os mártires eram geralmente invocados para atender angústias similares às enfrentadas por eles no tempo de seu sofrimento. Cito aqui como exemplo a Santa Apolônia, uma virgem martirizada em Alexandria, no Egito, do século III, durante a perseguição do imperador romano Décio. Ela teve todos os dentes violentamente extraídos por seus torturadores. Em função disso, a Santa Apolônia era buscada em oração por pessoas que tinham dores de dente. As situações de desconforto das pessoas da Idade Média eram, então, bem numerosas. Algumas eram resultados das próprias escolhas, mas outras vinham de circunstâncias adversas. Tanto as escolhidas quanto as não desejadas, entretanto, poderiam ser experimentadas por meio da linguagem do martírio. De uma maneira geral, o martírio espiritual foi um conceito aberto, fluido, ajustável para interpretar situações bem diferentes de sofrimento. Ele era um componente no acervo que o cristão poderia usar para construir a sua identidade. E desta maneira não era monopólio da instituição eclesiástica. A história do martírio no cristianismo é uma forma muito interessante de perceber como a experiência religiosa é dinâmica. Em alguns contextos, o martírio era uma experiência solitária, silenciosa, de consciência, de luta interna contra os próprios vícios e tentações. Os cristãos da Idade Média, ao se valer deste conceito curioso chamado martírio espiritual, buscavam viver a vida cristã de uma forma que, segundo os valores daquela época, iria agradar a Deus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e deixe abaixo o seu comentário. Não deixe de conferir na descrição deste vídeo os links de cursos e livros que eu tenho para você. Até a próxima, se Deus quiser.